Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como você consegue visualizar os seus dados em um mapa dentro do Power BI. Então, se você tem dados de localização, como cidade, estado, país ou até latitude e longitude, você consegue visualizar os seus dados através de um mapa dentro do Power BI. Então, eu vou mostrar isso para vocês, mostrando o gráfico de bolhas, mostrando o gráfico de heatmap, como você consegue fazer um mapa ser um filtro, né, um slicer ali para você poder filtrar os seus dados, por exemplo, só para enxergar o estado de São Paulo. Você consegue fazer isso através do Power BI. E eu também mostro rapidinho no começo do vídeo como fazer a limpeza dos seus dados, ou seja, na verdade o tratamento dos seus dados para que o Power BI entenda que a localização é aonde ela deveria ser. Tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo. Se sim, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe e fiquem atentos para mais conteúdo. Vamos lá? Muito bem, para essa aula eu vou mostrar como você consegue criar alguns mapas e gráficos para visualizar os seus dados de acordo com a localização das informações, cidade, estado, região. Eu estou usando aqui as informações que eu usei em outros vídeos que você pode conferir, que são dados da ANP do preço médio de combustível no Brasil ao longo do tempo. Os dados que tem aqui são de 2019 a 2022. Então, eu vou usar a mesma base de dados, aqui do lado direito você pode ver os campos que nós temos, e para localização nós temos aqui ó, o estado, nós temos município e nós temos a região. Vou abrir uma nova aba aqui, vou chamar essa nova aba aqui de mapas, e vamos ver como nós fazemos isso dentro do Power BI. Aqui na abinha de visualizações, você vai ver que tem, por padrão, dois gráficos aqui, que são gráficos para você visualizar o mapa. Né? O primeiro aqui é o que eu vou utilizar, eu vou clicar nele aqui e mostrar para vocês qual é a cara desse gráfico. Ele cria uma visualização e eu vou alimentar esse gráfico com as informações que eu tenho no meu banco de dados. Então, vou selecionar aqui município, vou clicar e arrastar e vou jogar aqui dentro da localização. Veja que ele criou automaticamente um mapa, eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Ele criou um mapa do mundo, e veja que ele tem alguns pontos, né? Cada ponto disso aqui representa aonde foi coletado algum tipo de dado. Olha aqui, Votorantim, por exemplo, Vitória da Conquista, etc. Mas veja que ele tem alguns dados fora do Brasil. Olha lá, Monte Alto no México. Olha, esse aqui no Oceano Atlântico, Lagedo. Esse aqui na Índia, Colombo. Então, tem uma coisa errada, porque os meus dados eles só foram coletados pela ANP, e a ANP coletou os dados do Brasil. O que está acontecendo aqui é que esses municípios lá no meu banco de dados, eles não têm mais informação, é só lá Monte Alto. Não tem Monte Alto, o estado e o país. Então, o Power BI, ele, o melhor que ele pôde fazer foi identificar que a cidade existe, mas está lá no México. Então, ele não está identificando que a cidade é no Brasil. Então nós precisamos fazer uma limpeza de dados lá no Power Query, lá no meu banco de dados, para corrigir isso, para que a nossa análise aqui possa ser mais fácil e faça sentido. Né? Eu não quero ver dados aqui dos Estados Unidos porque eu não tenho nenhum dados de lá. Todas as cidades aqui são do Brasil. E se a gente for ver os estados, é a mesma coisa. Ó, quer ver? Estado sigla. Eu vou substituir aqui por município. Ó. E olha lá. Ele mostra lá Bahia, bonitinho, ó, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas olha esse aqui nos Estados Unidos, o que é MT? MT é Montana dos Estados Unidos. Não é, é para ser Mato Grosso, então está no lugar errado, o Power BI não está entendendo direito isso daí. Bom, vamos corrigir isso primeiro e depois nós vamos voltar aqui no Power BI para montar alguns gráficos de mapa. Como que eu faço isso? Aqui no meu banco de dados do lado direito, né, os três pontinhos aqui, eu consigo editar, ó, essa opção aqui, ó, editar consulta em português ou Edit Query em inglês. E aí ele vai abrir então o meu Power Query, que é onde você vai fazer a limpeza desses dados. Nos outros vídeos eu mostrei para vocês como criar algumas colunas customizadas aqui para os valores de venda do combustível, a margem e tudo mais. E nós vamos seguir os mesmos princípios, só que agora nós queremos corrigir ou melhorar a informação da cidade e do estado para o Power BI entender que aquilo ali é no Brasil. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Uma coisa bem simples que eu vou fazer é criar uma coluna customizada e juntar duas colunas. Né? Então, onde tem Guarulhos aqui, por exemplo, eu quero que nessa nova coluna apareça Guarulhos, SP, Brasil. E aí o Power BI vai entender que aquela é a cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, dentro do país Brasil. Então, aqui com essa tabela que você está visualizando, que é a sua base de dados, você vai vir aqui na aba Adicionar coluna. Essa segunda opção aqui, ó, coluna customizada.
E eu vou chamar esse aqui de cidade-estado. Bom? E aí, o que eu quero nessa informação? Eu quero primeiro o campo município, você pode começar a digitar aqui, e ele vai aparecer para você, ó, você seleciona aqui, tem esse campo na minha base de dados. Vou usar aquele e-comercial, que é a mesma fórmula no Excel para concatenar, ou seja, juntar informações de duas colunas separadas. Então eu quero município, eu não quero o estado direto, eu quero uma vírgula, então eu vou colocar isso entre aspas. Olha lá, desse jeitinho aqui. Então ele vai colocar o município, naquele exemplo ali, Guarulhos, vírgula, ele não colocou a vírgula, ele colocou a apóstrofe. Perfeito, vírgula. Vou usar de novo o e-comercial e vou selecionar agora o meu estado. Olha lá, estado, sigla. E eu vou adicionar aqui por último, só para eu ter certeza que ele não vai se confundir de novo, vou pôr outra vírgula e vou adicionar a palavra Brasil. Eu vou pôr aqui dentro dessas aspas mesmo, ó. No meu caso, o Power BI que está em inglês, eu vou colocar o Brasil com Z, tá bom? Mas olha lá, ele vai aparecer Guarulhos SP Brasil. Vamos dar um OK. E aí você vai ver como é que fica a cara dessa coluna, olha lá. Guarulhos SP Brasil. Bom, faltou um espaçozinho aqui, né, entre o Guarulhos e o SP. Vamos ser criterioso, então eu vou dar 2 cliques aqui nesse último passo do meu query e depois dessa vírgula eu quero um espaço. Dou um OK. Tá lá bonitinho, Guarulhos SP Brasil. Eu vou fazer isso também para o estado, porque em algumas análises eu quero ver, em vez de ver o município, eu quero ver só o estado, se eu fazer uma análise mais macro. Então eu quero para o Power BI saiba que o SP é SP, Brasil. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou lá em adicionar coluna, coluna customizada, vou chamar aqui de estado e país. Na minha fórmula aqui embaixo eu vou digitar estado, que é um dos campos que tem lá na minha base de dados. Vou colocar o e-comercial, entre aspas, vírgula, espaço, Brasil. Vou dar um OK para ver como é que fica. E tá lá, bonitinho, ó, cidade, estado e país. Então, tá feita essa limpeza de dados. Agora eu vou voltar lá para o Power BI para visualizar se isso corrigiu o problema. Então eu vou aqui na minha aba Home, clico aqui nesse botão Close and Apply. E ele vai carregar essas alterações que eu fiz aqui no Power BI. Agora que os meus dados foram carregados, vamos ver o que aconteceu. O meu mapa não mudou, porque eu ainda estou usando aquele mesmo campo estado sigla que veio da minha base de dados nativamente. Mas vamos ver agora o que acontece se eu mudar esse campo aqui para aquele campo que eu criei. Ele vai aparecer agora aqui na minha tabela. Ó. 2 novos campos foram criados, ó, estado e país e cidade e estado que eu tinha criado aqui. Tá? Então vou mudar esse estado sigla, que é o da base de dados, para estado e país, que é aquele que eu coloquei o vírgula Brasil no final. Olha aí, ele filtrou para mostrar os estados e ele entende agora que cada uma dessas bolinhas, cada ponto aqui é um estado dentro do país Brasil. Então isso facilita muito a minha análise de dados agora, que está corrigido. Vamos fazer o teste agora para cidade e estado para ver se ele fez a mesma alteração. Né? Posso clicar e arrastar aqui, vou tirar o estado. Olha lá, todas as cidades estão dentro do Brasil, né? Nenhuma cidade fora. E aí está perfeito. Então eu consigo agora criar essas visualizações de região ou esses gráficos de mapa dentro do Power BI, uma vez que eu fiz essa correção dos meus dados lá no banco de dados. Então eu vou diminuir um pouco o tamanho desse mapa aqui e eu vou fazer algumas alterações na formatação dele e as informações que eu quero mostrar. Porque se eu arrastar o mouse aqui para cada uma dessas bolinhas, ó, vamos lá para a cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Ó, ele só está mostrando que tem algum dado em Sorriso do Mato Grosso, mas não está mostrando qual que é o preço do combustível, que é o que eu quero ver. Qual que é mais caro, qual que é mais barato. Então, para isso, veja que aqui nos campos dessa visualização, né, tem lá localização, tem aqui informações de latitude e longitude, se você tiver ou for utilizar essas informações, mas tem aqui, ó, bubble size, né, ou seja, isso aqui é um gráfico de bolha, o tamanho da bolha vai vir de qual dado? No meu caso, que é o valor de venda, que é o preço do combustível. Então, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, e ele vai mudar o tamanho das bolhas, ó. Veja que ficou bem poluído, diria assim, o meu gráfico, porque tem muitas cidades aqui, principalmente na região sudeste, ó, tá bom? Mas se eu inserir aqui um filtro para visualizar só uma região do Brasil específica,
vai ser ainda mais fácil para o usuário visualizar isso daí. Então, eu clico aqui no meu botãozinho de filtro para criar um filtro novo e eu vou selecionar o campo para filtrar como região. Ó. Clique e arrasto, ele criou lá o gráficozinho de região. Eu quero mudar isso daqui, em vez de ser uma lista vertical, eu vou aqui na abinha de formatação dessa visualização. Nessa primeira opção aqui, em vez de ser lista vertical, eu quero essa segunda opção aqui, ó, tile. Olha lá, fica num formato que eu consigo arrastar e deixar ele mais comprido. E aí se eu quiser só ver a região norte, por exemplo, olha lá, selecionei, e ele então no mapa dá o zoom para mostrar somente os municípios que tem na região norte. E aí eu posso ver que o preço médio do combustível, olha aqui, ó, nessa cidade, em Rio Branco, tá lá o valor de 99 mil reais. Puxa, não faz sentido nenhum. Nós vimos isso na outra aula. O problema é que quando eu coloquei aqui o valor de venda, deixa eu voltar aqui nessa visualização, quando eu coloquei aqui o valor de venda, o Power BI, por padrão, colocou a soma de todos os valores de venda. Então, o preço de cada combustível que foi medido em cada posto, ele somou. Eu não quero, eu quero a média. Então, eu clico nessa setinha para baixo e mudo aqui para average, ou média. E olha lá, mudou o formato das bolhas, mas agora está mostrando certinho, olha lá. Então, eu consigo ver aqui que na cidade de Tef, Amazonas, está 5,56 o preço do combustível. Veja que ele está mostrando várias casas decimais ali. Né? Eu posso mudar isso daí da seguinte maneira. Eu consigo vir aqui no valor de venda e selecionar esse campo, ó, e ele vai mostrar para mim aqui em cima as informações de formatação. Ele está formatado como número decimal. Olha aqui, eu posso mudar o número de casas decimais. No meu caso, eu quero somente 2 casas decimais. Vou clicar fora e quando eu arrasto o mouse aqui, ele vai mostrar lá 5,57 o preço do combustível. Olha lá, 5,91. E veja que o tamanho das bolhas nesse gráfico representa o mais caro, tem a bolha maior, né? Se eu levar aqui nesse pequenininho no Amapá, ó, 4,45, enquanto que aqui em TF 5,57. Ok? Um outro filtro que eu posso adicionar aqui, como nós fizemos na outra aula, é um filtro de data, né? Eu quero ver só o ano de 2022, por exemplo. Se você tem um filtro em outra aba e você quer copiar e colar, é muito fácil de você fazer isso. Só você selecionar o filtro aqui nessa aba, clico no Ctrl C, vou vir aqui na minha aba Mapas e clico em Ctrl V. Olha lá. E ele te dá essa opção, ele pergunta se você quer sincronizar esses filtros. O que significa isso? Ele está perguntando para você, se você filtrar aqui para 2020 na aba Mapas, você quer que também lá na Page One, onde tem esse filtro, seja filtrado para 2020? Então, se você quer sincronizar, sim. Ou se você quiser que eles sejam independentes, que o filtro nessa aba somente filtra as informações dessa aba, então você clica aqui em não sincronizar. Eu vou clicar e arrastar esse filtro um pouquinho para lá. Vou posicionar aqui. E agora, se eu quiser ver só as informações de 2022, 2021, fico olhando para o mapa e ver como essas informações elas mudam. Bom? Deixa eu mudar aqui para ocupar metade da tela. Aí. Pronto. Esse mapa é interativo. Se você arrastar a barra de rolagem do mouse, lá, você consegue navegar nesse mapa. Bom, vou mostrar agora algumas configurações que você pode fazer para formatar e deixar esse mapa um pouquinho mais bonito. Eu vou mudar aqui para filtrar somente a região sul, para a gente ter aqui um campo um pouquinho mais condensado aqui de informações e podemos visualizar quais as opções que eu tenho. Muito bem, então vamos formatar esse gráfico aqui. Vou mostrar para vocês algumas opções para você complementar esse gráfico aqui e mudar algumas opções de formatação. Uma das coisas que eu gosto de adicionar nos gráficos que eu crio, nos dashboards que eu crio, é uma coisa chamada tooltip. Então, se você selecionar o gráfico aqui, e outros gráficos de linha, barra, vai ter essa opção também, nos campos que você arrasta e joga aqui para popular o seu gráfico, tem uma última opção que é chamada tooltips. Tá vendo? Eu não sei qual é a tradução em português. Mas o que é esse tooltip? Quando você leva o mouse para um ponto no dado do seu gráfico, veja que ele mostra aqui a cidade de Caçador, Santa Catarina, o preço médio do combustível, 3,65. Isso é um tooltip. É uma informaçãozinha rápida que quando você leva o seu mouse, ele te mostra. Dá para mostrar mais informação? Posso. O que está aumentando e diminuindo o tamanho da bolha aqui não vai mudar. É o preço médio do combustível. Mas para o usuário que está visualizando esse gráfico, se eu quiser, eu posso colocar lá mais informações. Por exemplo, se eu tiver informação, qual que é a população dessa cidade, qual que é o PIB dessa cidade, qual que é...
várias informações eu posso colocar ali. Nesse exemplo, uma coisa que eu vou jogar ali que eu tenho é esse aqui, ó, margem por cento. Qual que é o lucro médio, bruto, que aquela região, aquela cidade está tendo no preço daquele combustível. É só clicar e arrastar aqui no tooltip. Ele vai criar como padrão a soma, eu não quero, eu quero a média, então vou mudar aqui para a média, nós já aprendemos como faz isso. Olha lá, então ele mostra que naquela cidade de Caçador, 3,65, a média da margem é 10,9%. Então ele comprou lá o combustível, por exemplo, por R$3, está vendendo por R$3,60, a média dele 10,9%. Tá bom? Então você consegue inserir várias informações ali e isso é legal para o seu usuário, porque ele vai poder ver mais informações do que simplesmente o tamanho das bolhas. É bem interativo e você consegue deixar o seu dashboard limpo, né? Não vai estar um monte de legendas ali mostrando o seu gráfico, mas quando ele leva o mouse para um ponto específico, ele consegue então ver mais informações. Uma outra coisa são as formatações, né? Veja que o título do gráfico está bem bagunçado, né? Average of, valor de venda, and, bem confuso. Então eu vim aqui na formatação, ó, toda visualização ele tem essas três abinhas, né? A primeira é os campos que você alimenta o gráfico, o segundo é formatação. Então para mudar o título, eu vou vir aqui nessa aba geral, ó, tem aqui a opção título, tá ligado, então vou abrir aqui e vou mudar o meu título, vou mudar aqui o título para preço médio por cidade, tá bom? E eu vou mudar para alinhar esse título também, desculpa, eu saí de lá, para o alinhamento aqui, ó, de texto central, olha lá. Se quiser mudar a cor, o tamanho, por exemplo, do texto, olha lá, você consegue. Tá? Colocar ele como negrito, e aí fica a seu critério. Umas outras opções, ó, nessa opção visual aqui, você vê alguns tipos de mapa que você pode utilizar aqui para sua visualização. Então você pode mudar para tipos de mapas diferentes, né? Olha lá. Em escala de cinza, eu vou deixar esse daqui. Se você quiser mostrar os nomes dos estados ou do país, olha lá, você deixa, liga ou desliga. Você pode colocar aqui um botãozinho de zoom para o usuário poder facilmente aumentar ou diminuir. E toda alteração que você fizer na formatação, você pode reverter ela para o que era originalmente como padrão nessa visualização. Às vezes você bagunçou muito aqui, puxa, como que era, por exemplo, aqui está em cinza, eu não lembro se o padrão era um ou outro. Você pode mudar aqui, ó, Reset to Default. E ele vai voltar para as configurações originais quando você criou esse gráfico. Tá? Uma outra opção legal para esse gráfico de bolhas é o tamanho das bolhas, né? O tamanho relativo entre elas não vai mudar, os valores maiores vão continuar sendo maiores do que os de valores menores, mas você pode mudar aqui para qual o tamanho total. Veja que quando eu aumento aqui, ele aumenta lá no meu gráfico o tamanho dessas bolhas. E aí faz sentido ou não, dependendo do gráfico do que você está querendo visualizar. Vou deixar aqui em 0 pixels. Ó. Você pode mudar também. Opa, saiu daqui. Cadê? Bolhas, olha aqui. Você pode mudar a cor dessas bolhas também. O meu tá esse azul padrão aqui, ó. Posso mudar para um laranja. Olha lá, ele muda. E você pode adicionar aqui algumas legendas também, ó. Por exemplo, se você quiser ver o nome da cidade, ó, você consegue ver ligando essa opção aqui. E aí fica dessa forma. Tá? Veja que ficou bem poluído o meu gráfico. Ó. Se eu desligar aqui a região sul e mostrar o Brasil inteiro, olha como é que vai ficar. Olha lá. Mostra os principais e tudo, mas ficou bem bagunçadinho, né? Então eu vou desligar essa visualização aí. Vou voltar lá. Ops, tem que selecionar o gráfico. E vou desligar essas categorias. Uma outra coisa que eu quero te mostrar é como você criar um filtro por estado. Então, esse mapa que foi criado mostrando por cidade, eu vou arrastar ele para a direita aqui. E você consegue copiar e colar esse mapa, né, como qualquer outra função no Windows. Ó, você seleciona ele, Ctrl C, clico aqui fora, Ctrl V. Ele cria um mapa igualzinho. Vou clicar e arrastar esse cara para a esquerda. Para esse exercício, eu vou usar esse segundo mapa aqui, ó. Tá vendo esse field map, né? Mapa preenchido.
Então, eu vou selecionar esse. Olha lá, ele vai mostrar aqui, mas não está mostrando só o Brasil porque o cidade e estado está no lugar errado aqui, né? Está na legenda. Eu vou fechar aqui. E a localização, o que eu quero? Localização, sim, eu vou querer estado e país. Olha lá. E aí ele mostra, pode ver o mapa, em vez de mostrar as bolhas como do lado direito, ele mostra esse mapa preenchido, né? Ou seja, todo delineado aqui em volta de cada estado. E uma segunda coisa que eu vou fazer é colocar aqui ó, o estado sigla na legenda. Deixa eu mostrar por quê. Olha lá. Ele vai mostrar cada estado com uma cor diferente e a legenda aqui em cima, Espírito Santo, Minas, Rio e São Paulo. Por que você faz isso? Isso é legal, porque quando você clica aqui em São Paulo, olha o meu mapa da direita. Ele automaticamente vai filtrar para mostrar para você somente as cidades no estado de São Paulo. Minas Gerais, olha lá, mesma coisa. Espírito Santo, olha lá. E é muito mais fácil de você, dessa forma, fazer esse filtro. Para o usuário é muito mais legal isso, né? Para ele clicar e mostrar aqui do lado direito, então, onde é que está os seus dados. Ó, se eu desligar aqui em cima a região sudeste, ele vai mostrar estados para todos os. Ele vai mostrar cores diferentes para todos os estados do Brasil. Ó. E aí, quando você clica, ele faz isso daí. Outra coisa que você pode fazer também, em vez de mostrar uma cor diferente para cada estado, você pode dividir isso aqui por regiões, né? Lembra que a gente tem aqui, ó, região norte, nordeste. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira: em vez de usar aqui o estado sigla como legenda, que é o que vai atribuir cores diferentes aqui, eu vou fechar e eu vou usar esse aqui, região sigla. Olha lá. Você ainda consegue selecionar estados individuais, tá? Mas aqui no meu mapa, ó, ele mostrou cores diferentes para regiões diferentes. Gostei, ficou legal. Então, se eu manter esse estado, esse filtro dessa forma, eu até posso apagar esse cara aqui de cima se eu quiser. Né? A única diferença é que aqui eu estou selecionando por estado, e aí eu vou ter que selecionar segurando o Ctrl no teclado, você pode selecionar vários estados ao mesmo tempo. Ó. Tá? Eu vou deixar aquele filtro lá em cima, é uma forma mais fácil de eu poder fazer esse filtro. Tá? E uma coisa que eu vou fazer, eu vou desligar aqui essa legenda aqui de cores. Para mim não precisa, eu sei exatamente onde é norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então eu vou desligar isso aqui só para ganhar mais espaço no meu mapa, com ele selecionado. Vou lá na abinha de formatação e vou desligar aqui, ó, legenda. Eu ganho mais espaço no meu mapa. Muito bem, e a última coisa que eu vou fazer aqui é mudar o título, né? Veja, está aqui preço médio por cidade, não é o que eu quero. Esse aqui é um filtro por estado, né? Então vou mudar aqui minha abinha de formatação, geral, título, filtro por estado. Bom? Olha lá. Um outro filtro que eu vou adicionar aqui é para visualizar o preço do combustível por produto, né? Como a gente fez no outro vídeo lá, você pode conferir. Nós criamos aqui esse pequeno dashboard e eu tenho aqui um filtro por produto, diesel, gasolina. Eu posso criar ele lá, vou mostrar para vocês como é que faz, mas você pode Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, né? Mas como você pode fazer isso aqui também, ó, eu já tenho esse filtro no formatinho que eu quero copiar, então vou dar um Ctrl+C, clico aqui fora, Ctrl+V, vou alinhar eles dois aqui, ó, bem bonitinho, olha lá. Só que em vez de mostrar a região nos meus campos aqui, ó, eu vou mostrar produto. Olha lá. Ele ficou um pouquinho fora do tamanho porque tem mais campos aqui, gasolina aditivada, está ocupando duas linhas, então eu posso diminuir a fonte do texto. Né? Então com esse filtro selecionado, eu vou lá na formataçãozinha, visual. Vou na aba visual, valores, eu mudo aqui o tamanho do texto para 8. Olha lá. E agora eu consigo filtrar para mostrar só o preço da gasolina, gasolina aditivada, GNV, diesel e assim por diante. E nessa aula de mapas, a última coisa que eu vou te mostrar hoje é como você criar um heatmap, né? Um mapa que tem uma cara um pouquinho diferente. Eu vou diminuir o tamanho desse filtro aqui para metade da minha página. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou criar uma cópia desse mapa aqui embaixo, ó, terceiro mapa. E esse cara aqui eu vou mostrar num formato um pouco diferente, deixa eu te mostrar. Em vez de usar esse gráfico preenchido, eu vou voltar lá nesse mesmo gráfico aqui de bolhas. Ó. Selecionei. Tá? Eu vou mudar aqui, em vez de estado, país, eu vou mostrar aqui cidade e estado na localização, para ele se achar, beleza. Agora nos valores, eu vou manter aqui por enquanto o valor de venda, mas eu vou mudar o estilo desse mapa. Em vez de ser esse gráfico de bolhas,
eu vou mudar para Heatmap. Então eu vou aqui na minha abinha de formatação, olha aqui, última opção, Heatmap está desligado. Se eu ligar, olha o que acontece. Tá vendo? É um mapa um pouquinho diferente, você já deve ter visto alguns gráficos que representam os dados dessa forma, o que significa que quando está mais concentrada a cor, maior é o valor. Né? Quanto mais clarinha é a cor, menor é o valor. Nesse caso do preço médio do combustível, eu acho que não faz tanto sentido, porque a gente está comparando preços médios. Né? Então está bem concentrado aqui no estado de São Paulo, não é porque aqui está mais caro, não. É porque tem vários pontos ali, vários dados que foram, muitas cidades no estado de São Paulo onde os dados foram coletados. Então não quer dizer que aqui está mais caro. Então você pode estar representando uma coisa que vai dar uma interpretação errada. Tá? Então esse mapa ele é bom quando você está comparando soma. Por exemplo, você está comparando vendas de vendedores cuidam de regiões diferentes e você quer ver onde está tendo maior valor de vendas. Então a soma total de vendas por região. Tá? Então você pode fazer isso. Uma coisa que nós podemos utilizar aqui para fazer sentido esse gráfico aqui de heatmap, em vez de mostrar o valor de venda, eu vou tirar essa margem aqui do tooltips, para isso eu não vou usar, mas eu vou tirar aqui esse valor de venda, e o que eu quero mostrar aqui é o valor de venda mesmo, né? Só que eu não quero a soma, não faz sentido, nem a média, o que eu quero aqui é o count. Tá? Então, o que esse count quer dizer? Quer dizer quantas vezes foi coletado dados naquele local específico. Então agora esse dado faz um pouco mais de sentido. O que quer dizer aqui? Está vendo a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Então está mais escuro, está mostrando o quê? Que ou tem mais posto de gasolina ou mais dados foram coletados naquela região. Tá bom? E se eu filtrar aqui por estado, igual o nosso mapinha aqui de cima, ó, ele mostra que no caso aqui, ó, Campo Grande, onde mais foi coletado dados. Né? Vou mostrar o estado de São Paulo para fazer mais sentido. Olha lá. Ele fica um pouco clarinho, você pode formatar essas cores, né? Mas olha lá, ele mostra que na região de São Paulo, olha quantos dados foram coletados, e aí o interior começa a mostrar alguns pontinhos, mas está um azul muito claro. Então eu posso mudar essa cor aqui na formatação. Ops, estou com o mapa errado selecionado, selecionar o de baixo. Eu abro o heatmap aqui, ó, e aí ele mostra, né? É um gradiente de cores. Então o mais claro é essa cor e o mais escuro é essa cor aqui. Aí você tem mais algumas opções aqui também, ó, igual o gráfico de bolha, você pode aumentar o raio aqui, olha lá. Olha o que acontece. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho a coisa aqui para 20 pixels aqui. E você pode mudar as cores aqui, por exemplo. Se lá eu tinha usado laranja, eu vou jogar um rosa aqui. Ó. Vou lá desse rosinha mais claro para esse rosa mais escuro. E o intermediário eu vou colocar esse daqui. Olha lá. Não gostei muito do rosa, não ficou muito legal. Então eu posso usar aqui esse roxo, por exemplo. Ó. Eu gosto de usar a mesma linha aqui de cores gradientes, que aí fica uma sequência. Olha lá. Se eu filtrar o Brasil, olha lá, ele mostra bem concentrada a coleta de dados aqui na região sul-sudeste, um pouco no nordeste e nem tanto no centro-oeste, no centro-oeste e norte. Né? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa bolha aqui, vou de 20, vou pôr 15 aqui, você pode digitar manualmente. Olha lá. Muito bem, então esse era o básico que eu queria mostrar para vocês, como você consegue incorporar alguns gráficos de mapa dentro do seu dashboard. Bom, lembra que é importante fazer aquela limpeza de dados para o Power BI entender que aquele dado que você está usando, ele realmente é uma localização e é dentro do Brasil. Nesse exemplo a gente viu, né? Ele estava vendo algumas cidades ou estados, ele estava achando que era lá nos Estados Unidos, na Europa. Não era, a gente sabe que o nosso banco de dados é todo no Brasil. Feita essa limpeza, então você consegue vir aqui e criar essas visualizações de bolha, esse filtro como eu mostrei aqui com o gráfico preenchido, e esse heatmap aqui mostrando a concentração de dados, ou pode ser uma concentração do tanto de vendas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para mais conteúdos que a gente está postando aqui.